Eu vou hoje fazer a leitura de alguns trechos desse livro de Leonardo Boff, do título chamado Saber Cuidar, porque eu achei de extrema importância as reflexões que Leonardo Boff traz nesse livro para que a gente possa repensar nosso modo de estar no mundo. Para ilustrar suas reflexões, ele conta a fábula do cuidado, né? Que encontra um pedaço de barro e é inspirado a formar uma criatura a partir desse barro. E ele molda essa criatura, e quando essa criatura está pronta, ele pede a Júpiter que sopre o espírito na criatura, dê vida à criatura. E Júpiter assim faz. Mas quando Júpiter faz, ele pede para colocar o nome dele na criatura. O que Cuidado questiona, né? Já que foi ele que criou a criatura. Então, para de resolver essa desavença ou esse conflito, eles convocam Saturno, que é o deus considerado com sabedoria, associado a uma vida, a um tempo onde a vida humana era cheia, repleta de harmonia, de generosidade, e que tendo essa consciência dessa sabedoria e dessa dimensão, dessa possibilidade da vida de harmonia entre os seres humanos, ele teria condições de ser o árbitro dessa disputa, né, de quem deveria colocar o nome. E aí eles aceitam, pedem a Saturno que ele decida, e aí Saturno chega à seguinte decisão. Ele diz, olha, você, Cuidado, que criou a criatura, é que é o responsável para caminhar com ela enquanto ela tiver vida. Você, Júpiter, terá de volta o espírito da criatura quando ela perder a vida. Então, você receberá o espírito de volta. Você, Terra, receberá o corpo da criatura quando ela falecer. E você, Cuidado, não. Precisa caminhar. Você, sim, é o grande responsável para caminhar com essa criatura enquanto ela tiver vida. E quanto ao nome dessa criatura, eu colocarei o nome dela de homem. Por quê? Porque é feita de humus, a terra fértil. Então, veja, com essa fábula, o Leonardo Boff, em seu livro, ele mostra, aí ele vai refletindo em alguns momentos, vou fazer algumas leituras de alguns trechos, ele vai refletindo e mostrando que o cuidado é que precisa estar em primeiro lugar na nossa maneira de lidar com a vida. Ele fala de que é o cuidado que precisa estar à frente de qualquer ação, pensamento ou sentimento nosso. Ele diz assim, o que se opõe ao descuido e ao descaso é o cuidado. Cuidar é mais que um ato, é uma atitude. Portanto, abrange mais que um momento de atenção, de zelo, de desvelo. Representa uma atitude de ocupação, preocupação, de responsabilização e de envolvimento afetivo com o outro. O que é muito legal, ele traz para a nossa reflexão a dimensão do sentimento. Mais que pensar, mais que entender intelectualmente, racionalmente, eu preciso sentir. Minha atitude no mundo, o autor coloca que minha atitude no mundo só é possível mudar quando eu me sinto integrado ao todo. Eu me sinto responsável e, ao mesmo tempo, grata ao todo. Porque a minha vida depende da vida de tudo que existe no universo. Então, eu vou ter uma atitude de corresponsabilidade. E aí ele pega o gancho para dizer que na nossa civilização, na nossa cultura, se estabeleceu dois modos de vida. O modo vigente, e existe toda uma pressão, inclusive na nossa educação formal, que é o modo de vida trabalho, o modo de ser trabalho, que está baseado na intervenção, na utilização dos recursos naturais para um benefício da raça humana, ou seja, uma visão autocentrada, onde o ser humano é o centro de tudo e que, portanto, ele teria o direito de utilizar os animais, a própria terra e todos os recursos que existem para ter uma vida confortável, uma vida abundante, né? E isso não é o que
Leonardo Boff traz é que isso precisa ser transformado, a gente precisa tirar o ser humano desse lugar e colocar o ser humano num lugar de igualdade com tudo que existe, com todas as formas de vida que existem no universo. E que, portanto, é necessária uma atitude de cuidado para preservar a nossa própria vida. Ele fala da medida justa, que antes de decidir com alguma coisa, a gente tem que estabelecer uma medida justa. Mas que medida justa seria essa? Uma medida justa baseada na minha visão pessoal de mundo? Então, o que é certo ou errado? É certo as cordas? É certo o branco é mais inteligente? É certo a homossexualidade? É certo... Não, a questão não é estabelecer um certo ou um errado, uma medida justa a partir de uma visão individual, mas uma medida justa que passa por uma reavaliação do que é bom e belo e justo para o todo a cada momento. Então ele fala que existe uma transformação no que é bom hoje para o que é bom amanhã. E que essa transformação, ela tem que estar, essa medida justa, ela tem que estar consubstanciada no bem-estar de todos, do coletivo. Ou seja, o coletivo tem que estar acima do individual. O bem-estar coletivo precisa ser visto, precisa ser colocado como prioridade, para que as nossas ações individuais não venham a causar um prejuízo aos nossos semelhantes. E eu estou colocando, como Leonardo Boff, semelhantes, animais, plantas, os recursos, a água, tudo é meu semelhante. Porque nós não viemos da mesma mãe que a Terra? Nós somos feitos, enquanto seres humanos, das mesmas substâncias. Esse corpo, ele é composto das mesmas substâncias que existem na Terra, que compõem as plantas, que compõem todos os animais, então somos iguais. E o mesmo espírito também, né? Esse espírito que a gente chama, essa energia que habita, que dá a vida, ela está em todos da mesma maneira. Então, mais na frente, ele propõe que a gente precisa ter um tipo de comportamento que é carinhoso. Ele fala que não há qualquer carinho, mas uma carícia essencial. Ele diz que a carícia essencial constitui uma das expressões máximas do cuidado, por que dizemos carícia essencial? Porque queremos distingui-la da carícia como pura excitação psicológica, em função de uma bem-querença fugaz e sem história. A carícia excitação não envolve o todo da pessoa. A carícia é essencial quando se transforma numa atitude, num modo de ser que qualifica a pessoa em sua totalidade, na psique, no pensamento, na vontade, na interioridade, nas relações que estabelece. Então, é uma carícia, um carinho, em que eu olho o ser como um todo, não a partir apenas do meu desejo, mas das necessidades do outro, das minhas necessidades, da necessidade do outro. É uma carência cheia de amorosidade e de responsabilidade pelo bem-estar. Então, ele vai caminhando e fazendo reflexões maravilhosas que eu recomendo que vocês vão vendo. Ele fala da cura, que a cura do ser humano precisa ser vista, e isso é um tema que me deixa muito feliz. Eu sempre venho trabalhando com isso há um bom tempo. A cura passa por curar não simplesmente este corpo, mas curar a minha maneira de sentir, de pensar, de entender o mundo. A pessoa, ele traz que o ser saudável é aquele que vê o mundo com saúde, que tem pensamentos de bondade, de generosidade, de justiça, de equidade. Então, ele coloca a saúde como uma dimensão de comportamento baseado no cuidado. O cuidado como, vamos dizer, um denominador, um critério para você avaliar o quanto uma pessoa é saudável. Eu achei isso maravilhoso. Então, as pessoas mais cuidadosas são aquelas pessoas mais saudáveis. A gente ganha muito enquanto raça humana com essa visão que o Leonardo traz no seu livro. E aí ele traz um personagem super importante e bem recente da nossa história, que é o Gentileza, né? O que ficou conhecido como profeta Gentileza. Então ele diz assim, ele diz que o profeta Gentileza
o que norteava o profeta Gentileza como modo de ser era a gentileza. E ele diz assim, que Gentileza recusava-se a dizer muito obrigado, porque argumentava que ninguém é obrigado a nada, e ninguém deve ser obrigado a nada. Pois todos devemos ser gentis uns para com os outros e relacionar-se com amor. No lugar de muito obrigado, devemos dizer agradecido. E ao invés de por favor, devemos usar por gentileza. Pois assim, dizia, nos religamos à gentileza ou à graça que Deus, porquanto Ele criou tudo com gentileza e na plena gratuidade. Então, é como se Leonardo Boff ele nos fizesse a proposta de olhar para o mundo com muito agradecimento, né? Muito agradecimento pela vida que nós estamos tendo. E ao ter agradecimento, nós teríamos cuidado para preservar toda forma de vida, da qual nós somos dependentes e dependem de nós. É uma codependência. Que livro maravilhoso. Ele fecha o livro e ele traz novamente a fábula do cuidado, né? Dizendo assim, a fábula mito de Higino, que é o autor dessa fábula, fala da sabedoria ancestral. É o cuidado que enlaça todas as coisas. É o cuidado que traz o céu para dentro da terra e coloca a terra para dentro do céu. É o cuidado que fornece o elo de passagem da transcendência para a imanência, né? Do que está na ideia para o concreto. É o cuidado da imanência para a transcendência e da história para a utopia, para um mundo melhor. É o cuidado que confere força para buscar a paz no meio dos conflitos de toda a ordem. Sem o cuidado que resgata a dignidade da humanidade condenada à exclusão, não se inaugurará um novo paradigma de convivência. Então, ele coloca o cuidado como grande elemento norteador de uma nova era, de um novo modo da gente estar nesse mundo, da gente se relacionar, da gente viver com o outro. E eu espero que eu tenha provocado vocês a ler o Leonardo Boff. Ele tem outros livros maravilhosos, né? Mais na frente eu posso trazer. E vocês vão encontrar aqui nesse canal uma conversa sobre livros, né? Um diálogo sobre livros, com a ideia de provocar vocês a ler, né? A ler, a dialogar com esses autores e a conversar com os amigos sobre o que vocês viram através desses autores maravilhosos, que são muitos. Então, um beijo no coração e até a próxima partilha.